Bom dia pessoal, tudo bem? E aí? Espero que vocês estejam tendo uma ótima quarta-feira. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui do artigo 44 do Código Penal. É um artigo que trata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, né? Então, o que acontece? Normalmente, quando o réu ele é processado por um crime, ao final o juiz pode condená-lo à pena de multa, ele pode condená-lo à pena privativa de liberdade, que é a reclusão, o regime semiaberto, né? E o regime aberto, né? Aí dependendo da gravidade do delito, né? Então, o que acontece? Aqui no artigo 44, há uma possibilidade de substituição dessa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, obedecidos a alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Bom, então eu vou ler aqui para vocês. Estou com o Código Penal aqui, ó. Aliás, é um código de 2011, só que é um código muito bom da RT, que diz o seguinte, ó: as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: primeiro requisito, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Bom, aqui no inciso 1, a gente tem a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade na hipótese de o réu não ter cometido um crime violento contra a pessoa, como é o exemplo do roubo, né? Aos crimes relacionados à violência doméstica, da Lei Maria da Penha, que também não admitem, né? E homicídio doloso também não se encaixam nesse rol. E crimes culposos se encaixam aqui, né? Aqueles que são cometidos por imperícia, imprudência, negligência, enfim, todo aquele rol dos crimes culposos, eles admitem a substituição, né, da pena privativa de liberdade. O segundo é: se o réu não for reincidente em crime doloso. Bom, o réu praticou um furto, houve uma sentença, ela transitou em julgado, ele cometeu outro crime. Então, nesse caso, ele é considerado reincidente em crime doloso. Então, em tese, para o reincidente, não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade, né? Eventualmente poderia incidir um regime semiaberto, né? Mas não a substituição do regime. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente. Bom, aqui são circunstâncias relacionadas a mais subjetivas, né, relacionadas à pessoa, como a culpabilidade, né, o grau de culpa do indivíduo, os antecedentes qual é a vida pregressa, ele é voltado à prática de crimes, ele não é, entendeu? Então aí vem circunstâncias relacionadas mais a pessoas, conduta social, a personalidade, né? É uma pessoa violenta, enfim, esses requisitos também são analisados pelo juiz na fixação da pena privativa de liberdade, né? E aqui no parágrafo 2º a gente tem, nas condenações igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direitos. Então, nesse caso aqui, pessoal,
Se a condenação for um crime, vamos dizer, onde a pena máxima, né, aplicada não supere 1 ano, o juiz poderá substituir por multa, né? Ou por multa e por restritivo de direito. O que é uma pena restritiva de direito? Não frequentar bares, não se ausentar da comarca, sem prévia autorização, entendeu? Você sofre uma série de restrições nos seus direitos e liberdades individuais. Então, assim, esse é o caso que não se confunde com o regime aberto, que é outra coisa. Aqui é uma pena mesmo, que, né, no caso aplicada, ela é substituída por essa sanção, vamos dizer assim. Pagamento de, vamos supor, de determinado valor a uma entidade, ao asilo, por exemplo, é uma pena restritiva de direito. Então é isso. Agora, aqui tem um parágrafo também que é interessante, mas assim, na prática forense, eu sinceramente nunca vi o juiz aplicar, certo? Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime. Então aqui basicamente o juiz pode aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito aos reincidentes também. Só que não pode ser pelo mesmo crime, ou seja, ele não pode ter praticado 2 furtos, ele não pode ter praticado 2 crimes da mesma natureza, correto? Então, se ele praticou um roubo, depois foi lá e praticou um furto, já não cabe. Então, quer dizer, mas na minha prática forense, os juízes normalmente nunca aplicam ao reincidente, entendeu? Mas está previsto na legislação no Código Penal. Então, sempre que possível, nos seus memoriais, quando você for apresentar os memoriais, normalmente, pessoal, não adianta você também, diante de um caso, conforme a gravidade, também você forçar muito a barra e querer a absolvição do réu. Absolver, lógico, se você vai pedir a improcedência da ação penal, vai pedir a absolvição dele, entendeu? Ou por falta de provas, ou por não haver indício suficiente de autoria, entendeu? Só que se você perceber que a pena não vai ultrapassar 1 ano, ou que ela pode ser substituída por modalidades de privação de liberdade por restritivo de direito, conforme o delito cometido, se você então peça ao juiz que primeiro você pede a absolvição, se ele não acatar, você pede a substituição, certo? É mais vantajoso em termos de você pedir somente a absolvição, porque normalmente, se ele for condenado, então você fica limitado. Então você pede a absolvição e também pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, com base no artigo 44 do nosso Código Penal. Tá bom, pessoal? Então essa é a dica que eu queria dar hoje relacionada ao direito penal. Fugiu um pouco da minha área, que é bancário, mas assim, como eu lido muito com questões criminais aqui no escritório também, então a gente passa essas diquinhas básicas aí. Outra dica também agora para os colegas, os jovens advogados, ou, né, enfim, aqueles que têm dúvidas, pelo menos aqui na minha comarca, quando chegava lá no final da instrução, né, tinha audiência de instrução, debates e julgamento, lá no final o juiz pede para a gente oferecer os memoriais, né? E normalmente esses memoriais podem ser orais ou escritos. Aqui, aí depende da prática de cada juiz. Aqui normalmente eram orais, a gente fazia na hora ali oralmente. Então é importante também, se for o seu caso,
você também se prepare, né? Assim, para já ou leva ele num pendrive, né? E na hora que for para apresentar, você já dê ao escrevente, auxiliar do juiz, para que ele já transcreva os memoriais, entendeu? E agora com as audiências virtuais, né, em virtude da pandemia, estão sendo abertos prazos para a gente ofertar esses memoriais por escrito. Eu particularmente, eu fiz bastante memoriais orais, só que assim, eu prefiro o escrito porque no escrito você fundamenta melhor, né? E você raciocina melhor também na parte técnica, né? Então é isso, fechou? Se inscreve aí no canal, dá o like se você gosta do conteúdo e até a próxima.